Afinal, a agricultura significou realmente uma evolução na história humana? Olá, amigo do canal Planeta Livre. O assunto hoje é sobre a invenção da agricultura. A agricultura a invenção da agricultura como fato histórico determina ou significa um processo de evolução, revolução ou continuidade na história humana. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever nesse canal, compartilhar, dar seu like, coloque as suas sugestões no comentário e seja um apoiador de nosso projeto. Pois bem, nos foi ensinado que a agricultura foi o ápice da diferenciação cultural entre povos da antiguidade. E também foi um fato histórico decisivo de um passado antes da agricultura muito mais difícil e depois da agricultura um contexto ali muito mais promissor, positivo e favorável. Antes de adentrar nesses temas, chamo a atenção para algumas abordagens teóricas, metodológicas que fazem parte das narrativas construídas por historiadores. Qualquer análise sobre o passado termina também sendo um pouco do presente. E as abordagens feitas por pesquisadores sobre o passado também está ali edificada sobre visões, cosmovisões, abordagens teóricas do próprio historiador. Temos vários teóricos da história que dissertam sobre estas questões. Então, nós sabemos que predomina nos espaços acadêmicos historiadores da matiz teórica e ideológica marxista e também liberal. Tanto o marxismo quanto o liberalismo parte de uma visão da história progressista. O que isso quer dizer? Onde o homem, as sociedades humanas, no seu curso temporal, deixam sempre um passado negativo, um passado arcaico, em vista de um futuro promissor. Uma visão tradicional, mais conservadora, parte do pressuposto de que nem sempre o futuro é melhor do que o passado. Não parte de uma ideia preconceituosa com relação ao passado. A análise do passado se dá importante para entendermos o presente, mas o progressista ele analisa o passado de um viés meio utópico, de que a humanidade como uma roda está sempre girando rumo a um futuro promissor. Basicamente é isso. E o que isso tem a ver com o assunto em questão? É que a maioria dos escritores, historiadores, sociólogos, eles partem dessa visão de um mundo progressista da história, onde a invenção da agricultura, o surgimento da agricultura, marca um tempo, fecha um período temporal histórico arcaico, ruim, negativo, de caçadores e coletores, e agora inicia uma era superior por conta da agricultura. É certo que a agricultura ela trouxe a sedentarização para as sociedades humanas. Antes da agricultura, as sociedades humanas, os grupos de hominídeos, chamando assim, os agrupamentos humanos eram nômades. E com a agricultura passaram a ser sedentários.
É verdade que trouxe essa sedentarização das sociedades humanas, como também trouxe mais trabalho, mais organização social, maior hierarquia. Agora, o paradoxo disso tudo é que o surgimento da agricultura, ao mesmo tempo que obrigou as sociedades humanas a se organizarem melhor de forma militar, de forma a estrutura social mais organizada, a divisão dos papéis entre homens e mulheres muito mais bem definidos, o ambiente mais favorável para o aumento da espécie humana, passaram a morrer menos filhos, né, bebês, do que antes. Mas o paradoxo é que, segundo Robert Wright, a agricultura não representa uma evolução cultural. Porque foi pesquisado e foi descoberto que as sociedades caçadoras, coletoras, sociedades de nômades, eles conseguiam se autossustentar, tinham mais tempos de folga e também maior longevidade. E antes de dar continuidade no assunto, nesse canal já tem vários vídeos, várias aulas que eu estou falando da evolução cultural, parte 1, parte 2, parte 3, baseado neste livro. Tal descoberta que os grupos de homens, as pequenas sociedades nômades anteriores à escrita, ao surgimento da agricultura, eles foram descobertos aí pelo antropólogo Richard Leary, que cita até um exemplo de uma etnia ali na Ásia chamado Kungsans. O livro também vai abordar que alguns arqueólogos descobriram cadáveres de sociedades já sedentárias e perceberam que análises em fóssil que viveram uma vida mais curta do que os nômades e também a arcada dentária mostrando dentes mais deteriorados do que os nômades. E quando você aprende na escola sobre a Revolução Agrícola, você entende que antes da Revolução Agrícola todo mundo era nômade e veio a Revolução Agrícola, todo mundo passou a ser sedentário. As coisas não são bem assim. As coisas não são tão sincrônicas como aparece nos livros do MEC. Muitos agrupamentos humanos, muitas sociedades humanas optaram por não serem sedentários. Aí alguém vai falar, não, mas os agrupamentos humanos, né, que não quiseram adotar a economia agrícola, se tornar sedentário, é porque eles eram mentalmente inferiores. Não. Eles eram homo sapiens, assim como os sedentários, assim como os agricultores. Mas eles não quiseram aderir esse novo sistema por escolha própria, porque para eles não havia necessidade. Aqui, pessoal, entra um outro elemento, é a necessidade. Muitas vezes as necessidades elas modificam a estrutura social, impulsionam grupos humanos a adotar certas técnicas e rejeitar outras. As necessidades humanas elas são determinadas tanto pelo interesse do grupo, localização geográfica, espaço e tempo. Não é como está no livro didático. Eis o surgimento da agricultura. Pronto, todo mundo agora é sedentário. Não é tão simples. Outro fator também importante a ser observado é algo que é elementar à natureza humana, que muitas vezes os historiadores não dão muita atenção. É a busca do homem pelo status, por status. E muitos grupos adotaram uma estrutura social sedentária, ao invés de sair caçando, procurando alimento, passaram a produzir seus próprios alimentos. Isso também dava status, porque quem se tornava donos de propriedade, de território, conferia também status em relação aos demais. E dois elementos que davam muito status: ter território e ter mulheres.
Sobre a hierarquia, tanto em sociedades nômades quanto em sociedades sedentárias, a hierarquia existia. Então, o ser humano naturalmente ele é um animal hierárquico. Então, tanto em grupos de nômades como de sedentários, a hierarquia existia hierarquia. Agora, é claro que quando se tornaram sedentários, aquela sociedade passou a ser mais numerosa, por conta, não precisava mais sair nômades, né, se deslocando frequentemente, e assim as mulheres com filhos pequenos era muito mais difícil criar filho, morriam muito mais, isso é fato. As sociedades sedentárias favoreceram o surgimento de uma hierarquia social muito mais organizada, com um sistema de defesa de território, sistema de plantio, de colheita, divisão de tarefa. É o surgimento das tribos, chefarias, que nós vamos falar em vídeos posteriores. O que o Robert Wright quer dizer é que isso não significou melhora individual, porque ele vai, como já foi falado nesse vídeo, arqueólogos descobriram, né, que grupos de homens, esses grupos nômades, em muitos casos, tinham uma vida muito mais longa e saudável do que os sedentários. Aqui não se trata de falar, então a revolução agrícola é boa ou ruim. Não. Ela é boa e ruim. Ela é as duas coisas e mais coisas. Foi um fenômeno, foi um acontecimento histórico complexo, que não dá para você dar o diagnóstico. Ah, então é ruim. Não, é boa. Não, não é isso. Não passa por esse valor, por esse juízo de moral. Mas o surgimento da agricultura trouxe três causas importantes: a busca do homem por status, a luta armada entre as sociedades e a terceira, a luta contra a escassez. Mas quando tudo parece ser favorável à agricultura, eis que surgem algumas pesquisas que mostram que grupos de caçadores, coletores, grupos nômades já vinham também no mesmo período da invenção da agricultura se destacando e trabalhando por extrair mais alimento de um acre de terra do que os próprios sedentários, porque favoreciam aos nômades, depois de esgotar certos recursos, irem atrás de outras áreas geográficas atrás de mais recursos. Já os sedentários, quando esgotavam o recurso ali no seu território fixado, eles tinham que partir para a conquista, através da guerra e etc. E segundo o antropólogo Mark Cohen, ele fala que o surgimento da agricultura não rompeu com métodos tradicionais de subsistência. E aí, o que você achou? Você acha que realmente a agricultura foi um fato evolucionário? Foi revolucionário? O Robert Wright ele vai dizer que a invenção da agricultura, o surgimento da agricultura é muito mais evolucionário do que revolucionário, mesmo que tenha revolucionado muitas coisas. Na verdade, pessoal, todos os fatos históricos passam por questões de continuidade e de ruptura. Há estruturas nas sociedades humanas que foram revolucionadas, outras não. Mas o que você acha? Coloque embaixo os seus comentários, as suas sugestões. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.